aí, galera, tudo bom com vocês? Bom, vou começar então o vídeo da segunda aula de Física A, certo? Que vai ser movimento uniformemente variado. E bem, eu vou fazer essa aula um pouco diferente da primeira, espero que gostem ou não. Depois falem comigo qualquer coisa se vocês gostaram mais desse tipo ou slide mesmo. Bom, o que é o movimento uniformemente variado? Para começar, o movimento uniformemente variado, a gente tem que lembrar um pouco do que a gente viu anteriormente na última aula, que era o movimento uniforme, que é quando a velocidade se mantém. O movimento uniformemente variado também tem uma parte constante, que a gente chama, nesse caso, aceleração. A aceleração vai ser constante. Mas o que é essa aceleração que a gente vai trabalhar? Bom, a aceleração é quando a velocidade muda. Então a gente pode imaginar um carro, um avião, qualquer objeto que a gente tenha e esse objeto ele esteja cada vez mais rápido ou mais devagar. A aceleração muitas vezes normalmente a gente trabalha com a aceleração, então a velocidade está aumentando. Mas a gente também pode ter aceleração negativa, que é quando, por exemplo, alguma coisa freia, alguma coisa diminui a velocidade, ok? Que no caso do carro é o próprio freio. Então, dito isso, é basicamente isso que vai ser a aceleração, movimento uniformemente variado. Quando a gente trabalha da mesma forma de antes, só que agora com uma aceleração, que a velocidade vai mudar conforme o tempo, ok? A gente tem algumas formulazinhas que tá tudo no material que eu disponibilizei semana passada. Recomendo vocês darem uma lida. Se vocês tiverem alguma dúvida em algum passo a passo que eu fiz lá da dedução das fórmulas, que eu não vou dar o trabalho de fazer a dedução das fórmulas aqui, que tá tudo lá bonitinho. Se alguém tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo diretamente, que eu falo da onde vem, por que aconteceu aquilo ali, etc. Beleza? Esse vídeo vai ser um pouco rápido, porque como o último vídeo teve bastante dúvida que eu consegui sanar, não veio tantas dúvidas assim para esse segundo vídeo, então vai ser um pouco mais dinâmico, ok? Então, basicamente é isso, a parte da aceleração. A aceleração é quando a velocidade muda, então essa velocidade pode aumentar ou diminuir. Lembrando que a aceleração não é só ir para frente, ok? E, bem, minha colinha tá aqui do lado, então só um minutinho. Bom, agora vamos falar um pouco das classificações do movimento, quando tem aceleração, ok? Primeiramente, você, como eu falei, você pode acelerar ou diminuir. A gente vai retomar duas classificações que a gente tinha do movimento uniforme, que é o retrógrado e o progressivo, ok? Que retrógrado é quando você está indo para trás e progressivo quando está indo para frente. Espero que esteja certo aqui no vídeo. Indo para frente, ou seja, você está com uma velocidade positiva, sempre lembrando do teu referencial. Então, o referencial é sempre importante nesse ponto, ok? E o referencial que adota se você está indo para frente ou para trás. Então, novamente, referencial é uma coisa muito importante para você adotar na parte de física. E agora vai ter duas classificações novas, que seria o acelerado ou o retardado. O acelerado é quando a aceleração é positiva, o módulo da aceleração é positiva, e retardado é quando o módulo da aceleração é negativa. Ou isso. Quando a velocidade diminui é quando a velocidade aumenta. Basicamente é isso. Mas a velocidade em módulo. O que seria a velocidade em módulo? Bom, vocês vão ver um pouco melhor isso na parte de matemática, não tenho certeza com qual matemática. Mas o módulo é quando você pega um valor, apenas o valor dele, então, por exemplo, 50, você pode ter o 50 e o menos 50. O módulo é como se só valesse o valor positivo, então só vale o 50. O menos 50, se você colocar ele em módulo, ele vai ficar 50, ok? Então é com essa velocidade que a gente trabalha, é com a velocidade em módulo. Então, se esse módulo aumenta ou se esse módulo diminui. Ou seja, se apenas o valorzinho que tem ali dentro diminui ou aumenta. Como assim? Bem, nós temos então um caso onde a gente está indo de 0 km e acelerando até 50 km por hora, ok? E a gente tem um outro caso onde a gente está indo para menos, a gente está com menos 50 km por hora, ou seja, a gente está indo para trás com uma velocidade de menos 50 e vai freando e chegando em zero, ok? Não, pera. Uma ideia melhor. Na verdade, esses dois casos, ok? Então você tem indo de 0 até 50 e de menos 50 a zero. Ok? Se você for pensar, os dois estão indo subindo os números, ok? Do menos 50 até o zero você está subindo. E do zero até o 50 você também está subindo, ou seja, você está adicionando valores. Porém, quando a gente pega esse valor em módulo, eles são opostos. Como assim? O menos 50 até o zero, lembrando que o módulo é quando você pega o valor, independente se ele está negativo ou positivo,
e você coloca ele só o valor mesmo, então esse menos 50, na verdade, ele vale 50. E de 50 até zero, ele está diminuindo, ok? Então, por isso que eles são opostos. Um está acelerando e o outro está retardando. Qual seria o que está acelerando e o que está retardando? Basicamente, o que está acelerando é o que está indo de 0 até 50 km por hora, e o que está retardando é o de menos 50 até o zero, ok? Mas como assim ele está retardando se ele está diminuindo a velocidade? Ok? Se ele está aumentando a velocidade, desculpa, já que ele está indo contra o referencial. Porém, a gente tem que lembrar que é a velocidade em módulo, ok? Dito isso, mais uma coisa legal que a gente pode ter é que, por exemplo, no primeiro caso, onde a gente estava retardando o objeto, ou seja, a gente estava freando com o objeto. A gente estava indo de menos de 50 km por hora, indo para zero. A partir do momento que ele chega em zero, ele para de retardar e começa a acelerar, porque daí a velocidade dele começa a aumentar de volta, ok? Então, um movimento, qualquer caso que a gente tiver de objeto, ele pode estar ao mesmo tempo acelerando e a partir de um momento ele começa a retardar. Ou ele está retardando e a partir do momento começa a acelerar e assim por diante, ok? Então, a gente tem que ver bem caso a caso quando tiver a questão. Agora um pouco de como as questões caem, principalmente no vestibular. Normalmente no vestibular o que eles mais trabalham é com achar velocidade, com não dado tempo normalmente pra gente, a gente tem que usar a Torricelli, que é uma das equações que está no slide não, no material que eu disponibilizei. Então a gente trabalha bastante com Torricelli, com sem tempo, como mais que a gente pode trabalhar? Com bastante questão teórica, normalmente, na parte de retrógrado, de progressivo. Então cai bastante questão teórica no vestibular também quanto a isso. Não só no vestibular, mas também no Enem. Nossa, o Enem gosta muito mais de questão teórica do que prática, no caso, de contas. Então a parte teórica, principalmente da aceleração, é bem importante, vocês saberem. E bem, de maneira simples, aceleração não, desculpa. Movimento uniformemente variado é isso. É bem, diria que simples até de falar. Que é basicamente quando tem aceleração, ou seja, agora você começa a mudar a velocidade também. Você fala que sim, um pouco mais simples, mas na verdade agora tem mais uma coisa que muda, não é mesmo? Então começa a ficar um pouco mais complicado. Mas lembrando um pouco da primeira parte que a gente tinha, onde só a velocidade mudava, só o espaço mudava, agora a gente só tem um ponto a mais para mudar. Que, é claro, vai acarretar em todo o resto, aumentar. Então, por exemplo, o espaço ele não vai mais ir de uma maneira linear. Então, ele vai começar a aumentar cada vez mais rápido, se você está acelerando. E se você está freando, ele começa a acelerar, ele começa aumentar cada vez mais devagar, ok? Então, basicamente é isso, o movimento uniformemente variado. Essa aula vai ser um pouco mais curtinha que a outra. Alguns avisos. Já está disponível já o material da próxima semana. Então, semana que vem a gente vai começar a trabalhar com queda livre, com lançamento vertical e lançamento horizontal, que daí já começa a englobar um pouco mais dessas duas partes. E é uma das partes que mais cai, na verdade, no vestibular, que é a queda livre. Que daí ele começa a juntar outros conteúdos e com essa junção ele começa a complicar um pouco, mas a gente vai ver que não é tão complicado assim, ok? Então, é isso. Obrigado pela aula e até mais, galera.